Salvador Jesus. Vou adorá-lo e beijar as suas mãos e também os seus pés. Eu quero ver brilhar o seu rosto como o sol ao meio-dia E ver incendiar os seus olhos com o fogo puro da paixão. e com uma nova canção Celebrar o reino de Deus. Vai! quando eu subir ao céu Olha só agora. e encontrar com meu amado Salvador O que Jesus. eu vou fazer? Vou adorá-lo E beijar as suas mãos e também os seus pés. Eu quero ver brilhar o seu rosto como o sol ao meio-dia E ver incendiar os seus olhos com o fogo puro da paixão. E com uma nova canção celebrar o reino de Deus. Tá com veste de louvor, cantar com voz de salvação, me alimentar do seu amor, me embriagar em comunhão. Dança com veste de louvor, cantar com voz de salvação, me alimentar do seu amor, me embriagar de comunhão. Vem, vem, o Espírito e a noiva dizem: vem, vem. Quem tem fome de justiça diga: vem, vem. A graça e a verdade dizem amém. Vem, vem. O Espírito e a noiva dizem: vem, vem. Quem tem fome de justiça diga: vem, vem. A graça e a verdade dizem amém. eu subir ao céu e encontrar com meu amado Salvador Jesus, oh aleluia. Vou adorá-lo E beijar as suas mãos e também os seus pés. Quantos desejam isso? Eu quero ver brilhar o seu rosto como o sol ao e meio-dia ver incendiar, os seus olhos com o fogo puro da paixão. E com uma nova canção celebrar o reino de Deus. Dançar com vestes de louvor, cantar com voz de salvação, alimentar do seu amor, embriagar de comunhão. Dança com veste de louvor, cantar com voz de salvação, Me alimentar do seu amor, embriagar de comunhão. Vem, vem, o Espírito e a noiva dizem: vem, vem. quem tem fome de justiça diga: a graça e a verdade dizem amém. Vem, vem, o Espírito e a noiva dizem: quem tem fome de justiça diga: a graça e a verdade dizem amém. Oh, aleluia. Oh, Senhor, como é bom ser lindo aquele dia, Senhor, estarmos na Tua presença e adorar o Teu nome para sempre. Por isso glorificamos o Teu nome. Oh, aleluia. Graças a Deus. Você vai glorificar Ele, irmão, quando chegar lá no céu. Então já começa desde agora. Vamos cantar Jesus Maravilhoso, aproveitar nossa orquestra. Eu queria que você cantar comigo, fique em pé nesse momento. Vamos fazer um lindo coral bem bonito. Põe Jesus Maravilhoso aí. O Jesus Maravilhoso, Ele está aqui para abençoar a tua vida, o teu casamento, a tua família, os teus filhos, a tua vida financeira, irmão. Vamos adorar? Vamos, orquestra, vamos. Oh, Jesus maravilhoso, estamos aqui na tua presença, Senhor. Oh, viemos te adorar nesse lugar.
para ti toda a honra, toda a glória, Senhor. Para ti, Senhor Jesus. Oh, Senhor. Eu preciso de um milagre, Senhor. Mas não posso desistir de lutar. Canta assim, ó. Hoje eu creio que o Senhor vai escrever com sangue de Jesus o meu milagre terei. Eu creio em ti, Senhor. E a igreja canta. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. Levanta sua voz e canta assim, ó. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. 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 Chama ele, chama ele. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. 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 Glória ao nome do Senhor. Canta assim, ó. Eu preciso de um milagre, Senhor. Quem precisa de um milagre, entrega para ele agora. Mas não posso desistir de lutar. Eu creio que o Senhor diga. Hoje eu creio que o Senhor vai escrever com sangue de Jesus o meu milagre terei. Eu creio em ti, Senhor. Diga, Jesus. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. Oh, glória. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. Maravilhoso está aqui, irmão. Maravilhoso. Ele está nesse lugar. Maravilhoso. Aleluia, glorifica o maravilhoso. Ele está presente nesse lugar. Creia que o teu milagre vai chegar nessa noite. Diga, Senhor, eu creio. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. 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 A igreja cantando agora. Hoje eu vou chamar. Chama ele, irmão, chama. Maravilhoso. Hoje eu vou chamar. Maravilhoso. 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 Levante suas mãos e adore o maravilhoso por um momento. Diga, Senhor, obrigado, Jesus. Eu creio no milagre que vem da tua mão sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a minha casa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vai vir sobre a tua vida, meu irmão. Vai vir. Já está chegando, já está pertinho. Creia no milagre de Deus.
para a tua vida nesse momento. Quem sabe é hoje. Hoje você sai daqui curado. Hoje você sai daqui restaurado. Amanhã mesmo a porta se abre. E você vem com o milagre na tua mão e vai testemunhar ainda para a glória do nosso Deus. E vai ser testemunha dele para a glória do nosso Deus. Mais uma vez. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. Quero ver você cantar. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. Oh, maravilhoso. 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 Aplaudo maravilhoso nessa hora. Agradece a Ele, meu irmão, pela tua vida. Glória ao nome do nosso Deus. Aleluia. Pastor Lucier, com toda a liberdade nesse momento. Meus irmãos, a paz do Senhor. Eu estou grato a Deus por esta segunda noite de estar aqui com os irmãos. Enquanto você localiza a referência bíblica que tomaremos por base para a ministração desta noite, Lucas capítulo de número 15. Eu quero louvar a Deus pela vida da minha esposa que me acompanha. Deus seja louvado. Diziam que eu não casava com essa cara. Eu sempre soube que era inveja. Mas bendito seja Deus, porque eu aprendi alguns princípios de vida a partir das experiências trágicas da vida. E um deles é: Deus é generoso com os feios. Se você se sente feio, fique tranquilo, tá? Deus vai lhe agraciar. Às vezes eu chego em lugares para ministrar e perguntam: como é que você conseguiu uma mulher bonita dessa? Eu falei: você deixou de acreditar em milagres, meu irmão? Minha esposa, louvado seja Deus, é tão bonita, pastor, que eu não levo ela em alguns lugares para não suscitar inveja na vida dos irmãos, porque é pecado, né? Sim. Quem localizou o texto bíblico diz amém. Você só localizou o capítulo, porque eu não disse o texto ainda. Lucas capítulo 15, e o versículo de número 22 a seguir. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei-me depressa a melhor roupa e vestiu. Ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei-me também e matai o novilho cevado. Comamos e nos alegremos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele afirmou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava persuadi-lo ou conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que eu te sirvo, sem jamais transgredir uma única ordem tua, e o Senhor nunca me deu um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou o dinheiro, tudo bem, com as meretrizes, tu mandaste preparar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos alegrássemos e nos regozijássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Por favor, se assente. Quero agradecer a Deus pela vida do Márcio e da Jane, que nos convidaram para estar aqui, pela confiança e pela coragem. Deus abençoe. Pastor Cícero, muito obrigado, né? Ontem eu não lembrava o nome do Joab e ia chamar ele de Cícero Júnior, mas eu falei: não vou fazer isso porque pode ser que ele não goste. Meus irmãos, aos obreiros que estão conosco, né? Corpo de obreiros, Deus abençoe cada um de vocês. A igreja
de um modo geral. Eu quero nesta noite falar sobre a mais desconhecida das doutrinas bíblicas no contexto pentecostal brasileiro, chamada doutrina da graça de Deus. Essa doutrina nos é uma estranha, porque gostamos de ouvi-la falar ou falar dela em outros arraiais. Mas quando se trata do nosso próprio arraial ou da nossa própria roça, ela mexe com os nossos interesses e desejos pessoais e particulares. Portanto, ela é às vezes não vista como bem-vinda. Mas eu quero nesta noite declarar que se existe igreja, existe por causa da graça. Se existe famílias, é por causa da graça. Se existe pessoas que estão aqui nesta noite rendidas completamente aos pés de Cristo, é por causa da graça. A graça usa, a graça salva, seleciona, recruta quem ela bem pretende. Escute, nos degraus de um dos prédios do Correio, na Praça Sé de São Paulo, estava sentado um menino de 8 anos de idade. E de repente um guarda o observou atentamente, se aproximou dele e disse: menino, o que é que você está fazendo aqui? Ele disse: bem, seu guarda, como o senhor pode perceber, eu trabalho de engraxate. Mas tem coisas que o senhor não sabe, eu não tenho pai nem mãe. O meu pai e a minha mãe, antes de morrerem, me deixaram um legado moral. Me ensinaram que tudo que eu desejasse conquistar, deveria fazê-lo de forma honrosa, trabalhando. Acontece que fazem 3 dias que ninguém resolveu dar crédito ao meu ofício de engraxate. Portanto, faz 3 dias que eu não como. E eu estou preocupado, porque daqui a pouco eu terei que voltar para a minha casinha de papelão e a noite promete ser muito fria. Aquele homem penalizado era crente, ele disse: meu filho, eu vou lhe dar um endereço. Se você seguir fielmente, você vai resolver parte dos seus problemas. E ele deu um endereço para o menino e disse: quando você chegar lá, quando você bater na porta, para quem lhe abrir a porta, você não dirá outra coisa, a não ser João 3,16. Ele assim o fez. Andou alguns quilômetros, desceu algumas ladeiras que ficam próximas à Praça Sé de São Paulo, subiu uma rua muito íngreme e finalmente deparou-se com uma casa de portão branco, se aproximou e bateu. Quando ele chegou, uma senhora de cabelos brancos, de olhos azuis, com um olhar típico das vovós, lhe abriu a porta. E quando lhe abriu a porta, lhe dirigiu a pergunta: o que você deseja, menino? Ele levantou a sua mão magra e suja e disse: João 3,16. Ela disse: pode entrar. Ele foi conduzido a uma mesa farta e abundante, onde havia doces e guloseimas que o seu pobre dinheiro de engraxate nunca lhe permitiriam comprar. E entre uma bocada e outra, sem nenhum princípio de etiqueta à mesa, de forma quase que selvagem, ele começou a comer. Enquanto comia, ele deu vazão aos seus pensamentos, e pensando com seus botões, ele disse: João 3,16, eu não sei o que isso significa, mas com certeza isso mata a fome de um menino faminto. Ele foi então conduzido a um banheiro chiquérrimo, todo revestido em mármore Carrara, sonho de consumo de toda gente humilde. Enquanto estava tomando banho, brincando com as especiarias derramadas sobre a água, ele viu as bolhas subindo e ele, na proporção que as bolhas subiam, ele também viu seus pensamentos falarem muito alto. E naquele momento, num colóquio interior, conversando com ele mesmo, ele diz: João 3,16, eu não faço a mínima ideia do que isso significa, mas com certeza isso lava a alma suja de um menino. Ele então foi conduzido para um quarto maravilhoso, onde um edredom aconchegante e agradável lhe esperava. Ele viu pela vidraça que as pessoas se acotovelavam na rua, tentando dividir um guarda-chuvas. São Paulo é a terra da garoa e constantemente está molhando os transeuntes, aqueles que passeiam pelas suas grandes avenidas a pé, principalmente aqueles que não têm carro. Então, dando vazão uma vez mais aos seus pensamentos, ele disse: João 3,16. Eu não sei o que isso significa, mas com certeza isso aquece a alma fria de um menino numa noite fria. Ele dormiu uma noite tranquila, o sono dos justos. Após acordar, desceu alguns lances de degraus, e aquela mesma senhora
estava ali aguardando, sentado numa cadeira de balanço, de frente a uma lareira. Levantou-se com voz firme, com tom ríspido, desagradável, assustador, e disse: menino, você sabe o que significa João 3,16? Ele disse: não, senhora, eu não faço a mínima ideia. Eu só sei que eu estava com fome e João 3,16 me deu de comer. Eu estava com frio e João 3,16 me aqueceu. Eu estava sujo e João 3,16 me lavou. Ela disse: então vem cá e senta aqui no colo da avó, que a avó quer te contar uma história. E durante 40 minutos ela explicou para o menino o que significava João 3,16. E aquele mesmo menino magricelo, agora bem vestido, bem alimentado, bem aconchegante, estava com a respiração ofegante, com a voz embargada e com os olhos todos marejados de lágrimas. E ele baixinho, após aquela mulher lhe explicar João 3,16, ele disse: eu ainda sou muito novo para entender o que significa João 3,16, mas de uma coisa eu tenho certeza: João 3,16 faz qualquer menino perdido sentir-se seguro nos braços do Todo-Poderoso Deus. Para aqueles que se esqueceram, está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É este amor que nos dá segurança. Escute, é comum a gente amar, e a gente ama de formas estranhas. A gente sente-se tentado a amar pessoas que podem trazer algum retorno. A gente tem estranhas formas de amar. Deus não ama como nós amamos. Deus ama de forma sacrificial. Deus ama nos dando provas concretas disto. E é por essa razão que quando você atravessa vales da vida, quando você passa noites de agrúrias, você não desiste. Não é porque você é forte, não é porque você desenvolveu aquilo que é chamado de resiliência, a capacidade de ser maior do que tudo aquilo que lhe afronta. Não, a razão pela qual você não desiste, eu vou lhe dizer nesta noite. Paulo, no ápice da sua profunda comunhão com Deus, após atravessar todo um histórico de perseguições, de dificuldades, de oposições, ele disse: eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A sua vida mudou depois que Jesus deu um brado no Calvário: está consumado. E uma vez que ele falou isso, nada nem ninguém poderá lhe arrancar das poderosas mãos de Deus. Mas o que é graça? Graça não tem nada a ver com regras. Graça não tem nada a ver com modelo, nem exemplo de moralidade, nem conduta ética irrepreensível. Não tem nada a ver com isso. Você tem uma ideia? Suponhamos que uma congregação aqui do campus estivesse sem pastor e um grupo de pessoas começassem a mandar currículos para serem candidatos a esta congregação como pastor. Entre elas viria uma carta com a biografia de um homem desejando assumir aquela congregação. Nesta carta estaria escrito, possivelmente divorciado ou viúvo, polêmico, ex-presidiário, nunca permaneceu mais do que 2 anos na mesma igreja. Dificilmente alguém de nós aceitaria tal figura como pastor, mas essa é a biografia de Paulo, porque a graça elege, exalta, levanta, usa quem ela quiser. E eu quero declarar nesta noite, que eu estava orando hoje à tarde, porque eu entendo que a igreja é de Deus, e Deus é que a conhece melhor do que nós. Deus a conhece em profundidade. E eu falei: Deus, sobre o que devo ministrar nesta tarde? Deus disse para mim: fala de graça, porque eu vou curar muitos corações feridos nesta casa. E eu quero nesta noite declarar em nome de Jesus que todo desencanto que tem assolado o coração de muita gente com relação à igreja será removido
ouvido nesta noite, porque você não vai sentir arrepios, porque a unção que eu prego e creio não é uma unção epidérmica, que me faz sentir calafrios e arrepios. A graça que eu prego, ela vai aos recônditos da alma, aonde ninguém alcança, aonde ninguém vê, aonde ninguém atinge, mas está escrito, a palavra do Senhor é como uma espada aguda de 2 gumes que vai até a divisão da alma, das juntas e medulas, e é apta para discernir as motivações do coração. Eu quero que você entenda que a gente é muito bom de falar sobre algumas coisas, mas tem dificuldade de acreditar e de praticá-las, e eu também. Eu pregava sobre graça com muita frequência, até que um dia Deus me pôs à prova para ver se eu acreditava mesmo naquilo. Eu fui escalado para dar aula na igreja sede de Camboriú, onde eu trabalho. Tinha aproximadamente de 450 a 500 pessoas para aquela manhã. E foi proposto naquele dia que todos que iriam participar da aula, estaríamos em consagração, em jejum. Acontece que quando eu mudei para o sul do Brasil, a minha cara de nordestino não nega que eu sou paulista. Eu mudei para o sul do Brasil e eu me apaixonei por um doce alemão chamado strudel. Eu gosto muito de strudel com café amargo, coisa de gente humilde, né? Gosto de verdade. E quando eu estava vindo a pé para a congregação, para a sede, distante da minha casa mais ou menos 1 quilômetro, que eu resolvi vir a pé, quando eu passei de frente a uma padaria, eu vi um strudel fumaçando e passou a vontade de jejuar. Eu entrei, sentei. A moça que trabalhava no balcão foi minha aluna quando eu lecionava História Geral na rede pública. Mas eu nunca falei de Jesus para ela porque eu não estava interessado em falar de Jesus. Eu queria ganhar dinheiro como professor. E eu sentei-me e de repente entrou um rapaz. Pensa num rapaz bonito. Eu não gosto de rapaz, mas ele era bonito. Muito bonito, muito... os olhos azuis, uma pessoa assim, como diria um amigo meu, uma pessoa helps, estrambólica, uma pessoa bonita, muito bonita. E de repente, eu percebi que havia traços de muitas feridas. Ele parecia uma pessoa judiada, uma pessoa maltratada pela vida. E de repente, ele pegou uma mesa, uma peça grande e encheu de coisas. Encheu de forma quase que animal. Ele encheu e começou a comer assim. E eu, como sou muito espontâneo no meu pensamento, eu pensei, meu Deus, que cavalo. Quando eu pensei isso, pastor Cício, a voz do Espírito de Deus, a mesma voz que me arrancou da militância marxista e do ateísmo e do rock and roll há 20 anos, disse, sabe quem vai pagar a conta? É você. E eu, como um bom crente, falei, pensamento do diabo, eu te repreendo em nome de Jesus. E a gente é muito bom. E a gente gosta muito de falar sobre coisas até que Deus deseje usar essas coisas que a gente administra. Eu quero que você entenda que tudo que você tem não é seu. Você está apenas guardando. Quando Deus quiser usar, Ele vai usar, porque Ele é o verdadeiro dono delas. Escute. E ele começou a comer, e a voz do Espírito dizia, quem vai pagar é você, quem vai pagar é você. Quando eu percebi que era verdade, eu falei, Senhor, que ele pare de comer. Porque no ritmo que ele ia, eu sairia dali endividado. De repente ele se levantou, se aproximou-se do balcão e disse, moça, perdi a carteira. Aconteceu um assassinato de 1º grau da gramática. A moça deu um passo para trás e falou assim, seu vagabundo, eu vou chamar a polícia. Eu falei, polícia? O que é isso? Polícia. Deus falou, você está esperando o quê? Quem vai pagar é você. Eu levantei a mão assim, sem muita vontade, e disse, ô moça, quanto é que deu a conta aí? Ela falou assim, a sua? Eu disse, não, a dele. Ela ficou escandalizada e gritou assim, como é que é? Chorando já. Você vai pagar a conta desse vagabundo? Como não foi eu que preparei aquele ambiente, mas foi a graça, e eu sou apenas morada de Deus, e Deus usa a gente quando a gente quiser. Eu me lembro que o meu ser foi possuído, e eu gritei, bem-vindo ao reino de Deus! Ela começou a chorar. Espere. Paguei a conta, e eu queria ir embora, irmãos. Tinha quase 500 pessoas me esperando. Se você nunca sentiu isso, parabéns, você é uma pessoa humilde. Mas eu queria ir embora, tinha 500 pessoas. Quando eu fui saindo, Deus falou assim, ora por ele. Eu não estou brincando, estou sendo honesto. A minha oração seria a seguinte, Deus te abençoe, nunca mais cruze o meu caminho.
Só que quando eu fui colocar a mão na cabeça dele com essa intenção e com esse pensamento, a voz de Deus falou muito mais forte e muito mais alta. Escute, se você disser para alguém que eu estudo psicologia na universidade e psicanálise, se eu disser isso para o meu professor, que Deus fala comigo, ele diz que eu sou esquizofrênico. Mas eu não sou, sabe por quê? Porque Deus fala com o seu povo. Ouvir a Deus não é privilégio de santos apenas, é de todo aquele que um dia tornou-se templo e morada do Espírito de Deus. E se você tem o Espírito de Deus, assim diz o Senhor, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça, escute o que o Espírito do Senhor diz à igreja. E quando eu fui colocando a mão na cabeça dele, Deus falou assim: cuidado com o que você vai falar. Você está colocando a mão na cabeça de um pastor. Aí baixou o Cris. Ele não me conhece, não me serve, nunca entrou numa igreja evangélica. Mas eu tenho levantado um batalhão de pessoas por onde ele passa, porque tenho reservado a vida dele para um grande ministério nessa nação. Vou levantá-lo como porta-voz da minha palavra. Ele será conhecido de um canto ao outro dessa nação. E um dia tu estarás pregando num grande congresso, e alguém lhe precederá como pregador e contará o que aconteceu hoje aqui. E tu entenderás que quando eu falo que eu uso quem eu quero, quando eu quero, eu não estou brincando, eu falo sério. A graça usa